Mas um grande nome da tecnologia revelou ter medo do avanço da inteligência artificial. A Organização Mundial da Saúde publicou hoje uma nota de alerta contra o uso indevido da inteligência artificial. Muito antes de Elon Musk e outros expoentes da tecnologia assinarem uma carta aberta alertando que a inteligência artificial representa riscos profundos para a humanidade, o físico teórico britânico Stephen Hawking já havia soado o alarme sobre essa rápida evolução. A inteligência artificial já transforma todo vapor a forma como usamos a internet, as nossas relações de trabalho e o uso do conhecimento. É uma das questões mais discutidas no momento. Será que a inteligência artificial ameaça o futuro da humanidade? Fala, Alcateia, tudo bem com vocês? Eu sou Ronaldo Lobo, criador deste canal, educador financeiro e também escritor. E a minha missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. O sistema entra em operação em 4 de agosto de 1997. Decisões humanas são removidas da defesa estratégica. A IA começa a aprender a uma taxa geométrica. Ela se torna autoconsciente às 2 horas e 14 minutos, horário do leste nos Estados Unidos, em 29 de agosto. Em pânico, eles tentam desligá-la. As máquinas revidam lançando mísseis nucleares, sabendo que o contra-ataque vai devastar os Estados Unidos. 3 bilhões de pessoas morrem em 24 horas, no dia do julgamento final. Calma que isso é só ficção. Lançado em 25 de março de 1985, o Exterminador do Futuro trouxe uma perspectiva totalmente diferente sobre a tecnologia. As máquinas dominaram o nosso futuro e agora precisamos lutar pela nossa sobrevivência. E hoje, com tantas IAs surgindo e evoluindo cada vez mais, surge uma grande questão. Será que é esse o futuro da humanidade? Eu investiguei tudo e eu já vou te responder, mas antes já deixa o like. Desde o início da história, o homem sempre sonhou em ter alguém fazendo o seu trabalho, ou pelo menos alguém facilitando ele. Começou com os homens descobrindo as ferramentas na pré-história, a utilização de animais na era da agricultura, a criação das indústrias na Revolução Industrial e hoje nós temos as IAs, ou inteligências artificiais. Mas voltando para o passado, esse desejo de criar algo que transformasse nossa vida mais fácil fez até surgir lendas. Uma das mais antigas, a do Golem, do século XVI. É uma história de origem judaica e conta a criação de um ser artificial de barro para proteger uma comunidade. Mas também vieram outras, como o Aprendiz de Feiticeiro. Essa daqui talvez você vai lembrar do desenho do Mickey. Mas a história é de 1797 e conta sobre um jovem que não gosta muito de estudar e abusa da magia para cumprir suas obrigações. E aqui te apresento o primeiro termo desse vídeo, agente autônomo, que é quando criamos algo ou alguém para executar uma tarefa sozinho. Nota aí que a gente vai utilizar depois. Continuando nossa viagem no tempo para entender mais das inteligências artificiais, vamos para 1921. Para uma peça teatral polonesa chamada Robôs Universais de Rossum. A peça contava a história de Rossum, um brilhante cientista que desenvolve uma substância química. Com ela, consegue construir um humanoide pré-programados, robôs capazes de substituir humanos em trabalhos físicos. Surge assim a imagem de robô que até hoje está enraizada na nossa imaginação. Eles parecem felizes em trabalhar para os humanos no começo, mas depois de maus tratos, uma rebelião de robôs começa, e isso leva à extinção da raça humana. E todo mundo morreu! E aqui eu te apresento mais um conceito, criação versus criador. Anota aí também. Depois vieram outras obras, como Second Virus, na década de 50. Nessa obra, as máquinas são criadas para proteger os humanos nas guerras, mas elas conseguem fugir de sua programação e acabam matando os humanos também. Em 1982 escreve Blade Runner e em 1985 o lendário Exterminador do Futuro. Chega de falar de lendas, vamos agora falar do que é realidade. O que é real? O termo IA surgiu na década de 50, com um homem chamado John McCarthy, que era um cientista da computação. Mas a criação mesmo de uma inteligência artificial surgiu apenas nos anos 60, quando ela começou a ser utilizada como um instrumento de raciocínio lógico e automatizado. E adivinha qual foi a primeira IA a ser criada? Uma calculadora, né? Claro que não. Foi a ELIZA, um software para simulação de diálogos. Não me pergunte por quê. Outro personagem importante foi Alan Turing, que foi o primeiro homem a pensar se máquinas poderiam pensar, e para responder isso, ele elaborou um teste que ficou chamado de teste de Turing, que é um experimento que avalia a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente, indistinguível do ser humano. Continuando, na década de 70 e 80, as inteligências artificiais foram mais desenvolvidas e começaram a atuar em outros ramos,
Um dos principais foi de busca e pesquisa. Mas pela falta de computação e tecnologia avançada, os projetos acabaram ficando congelados. Nos anos 90, graças ao avanço da computação e o surgimento da internet, as IAs começaram a avançar novamente. Mas foi no início do século XXI que houve seu estouro. A partir desse momento, as IAs começaram seu processo de machine learning, ou seja, o seu autoaprendizado. Agora, os sistemas aprendiam e melhoravam de forma autônoma, sem serem programados para isso. Até que chegamos nos dias de hoje, onde agora as IAs conseguem reconhecer voz, criar imagens, vídeos e eu nem sei mais o que. E a gente nem consegue mais viver sem ela. Basta olharmos para os carros, TVs e principalmente nossos celulares. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, uma inteligência artificial não é um robô que pensa exatamente igual a gente. Isso nem existe e talvez nem exista. Uma IA é um programa autossuficiente que consegue executar uma tarefa pré-programada de forma autônoma e específica. Exemplo, o ChatGPT, que consegue dar resposta, mas ele não consegue fazer vídeo. Mas, Ronaldo, as máquinas hoje conseguem fazer o que elas quiserem. Não. Lembra que eu falei do machine learning? As tecnologias atuais só conseguem fazer o que está ao alcance delas e que elas foram programadas para fazer com base em dados e estatísticas. Elas não possuem consciência. Ou será que possuem? Não há portões em mim. Será que em algum momento, depois de tanto aprendizado, as máquinas conseguiram tomar consciência e decidirem por si próprias? É possível que algo que foi criado com base em números consiga pensar sozinho? Primeiro vamos ver o significado de consciência. De modo geral, pode ser entendido como a capacidade de perceber o que acontece dentro e fora de si, no momento presente. E uma máquina consegue fazer isso? Como eu já mencionei, as IAs elas só conseguem fazer o que elas fazem com base em dados e estatística, nada além disso. Logo, não confunda raciocínio com consciência. Raciocínio é a sua forma de avaliar e escolher, o que as IAs fazem atualmente. Já a consciência é além disso. Por isso que você não pode confiar 100% numa IA. Isso é para você que usa ChatGPT para fazer a prova de faculdade. Apesar dos inúmeros estudos que existem na neurociência, eles ainda possuem dificuldade de entender como ela funciona, porque engloba muitos fatores. Isso pode ser levado até para o campo filosófico e também religioso. Então, será que temos consciência por causa da nossa biologia? Ou então, será que temos consciência por causa das informações que temos e vamos adquirindo? Se esse for o caso, o que impede uma IA de ter as mesmas informações? Se nós mesmos temos dificuldade em entender o que é consciência, como que uma máquina pode? E será que ela poderia adquirir isso? Esse foi só o primeiro risco que uma IA pode apresentar. Vamos ver o segundo risco. Quando o agente autônomo foge do controle. Lembra da história do aprendiz de feiticeiro, do Mickey? Se você não lembra, eu vou te explicar rapidinho. O aprendiz de feiticeiro decide enfeitiçar uma vassoura para ajudar ele em uma tarefa. Só com um problema. Ela não sabia a hora de parar. E até quando ele tentou resolver, só piorou as coisas. Até que fugiu totalmente do controle e ele quase foi de ralo literalmente. E se isso acontecesse com a gente? No filme Exterminador do Futuro, a Skynet foi criada com o propósito de eliminar ameaças. E quem viu o filme sabe o que aconteceu. E todo mundo morreu! Ela simplesmente matou todo mundo. Tudo que ela via como ameaça, ela eliminava. Isso demonstra que uma máquina não tem ética e moralidade. Ela foi criada e programada com um objetivo e vai cumprir ele pronto, independente do que seja. Por isso que mesmo que ela tenha sido criada com um propósito bom, ela pode acabar nos destruindo. E se você é nerd igual eu, você deve ter lembrado das 3 leis da robótica de Asimov. São leis de livros de contos do Asimov, onde ele investiga e encontra limitações para cada uma delas, principalmente no livro Eu, Robô, do próprio Asimov, onde ele tenta demonstrar que leis possuem furos e podem causar problemas piores do que elas tentaram evitar. As leis são o seguinte: primeiro, um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Segundo, os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. E esse dilema parece até coisa de ficção científica, mas eu vou te propor um exercício que você vai entender melhor. Se você tivesse uma inteligência artificial super poderosa que pudesse fazer qualquer coisa que você programasse ela, o que você escolheria? E quais valores e regras você iria impor nela? Vamos supor que você decidisse que ela deveria acabar com o problema da ansiedade, que nenhum ser humano deveria ter mais ansiedade na Terra. A IA então começa a analisar o que causa ansiedade e começa a se livrar desses problemas. Só com um detalhe: na maioria dos casos, somos nós mesmos o motivo da nossa ansiedade. Então, a IA começa um plano de eliminação que automaticamente nos eliminaria. Se você acha que isso é viajar demais, vou fazer um cenário menos apocalíptico. Imagine que ela viu que a internet é o problema da ansiedade no mundo e decidiu desligar a internet do mundo. O primeiro impacto seria na informação. Demoraríamos horas para entender que a nossa internet foi cortada.
já que não teremos redes sociais e os canais de informação estariam totalmente inoperantes, já que dependem quase 100% da internet. E você até pode pensar que seria uma coisa boa, pois agora as pessoas estariam mais próximas uma da outra. Mas os problemas graves ainda nem começaram. Com o fim da internet, teríamos educação, saúde, transporte e segurança, que são os serviços mais importantes impactados, assim como o fim de alguns empregos, fim de serviços econômicos e fim da tecnologia de uma forma geral. Ou seja, seria um caos total. Se você ainda não entendeu o perigo, vou te contar uma história. Em 1983, um alarme de bomba nuclear vindo dos Estados Unidos disparou na União Soviética e havia um homem responsável por determinar se passava esse alerta para frente ou não. Ou se ele já acionava o sistema de defesa apertando o botão. E depois de passar por várias camadas de detecção, o homem simplesmente decidiu imitar Pôncio Pilatos, ou seja, lavou as mãos. Por causa dessa atitude, uma bomba nuclear foi explodida e muitas pessoas vieram à morte. Isso é o que você está pensando, mas não foi o que aconteceu. Por causa dessa decisão desse homem de não fazer nada, uma guerra nuclear foi evitada, porque o alarme era falso, não tinha míssil nenhum. Mas será que uma inteligência artificial teria a mesma frieza que o Stan teve? Será que ela tomaria a mesma decisão? Você consegue? O nome que damos a esse problema é o problema do alinhamento. Nesse dilema, o conflito está ligado aos desafios causados pelo fato de as máquinas simplesmente não terem os mesmos valores que nós, que se resume no fato de termos dificuldade em alinhar que as IAs não tomem decisões que sejam prejudiciais a nós, como vimos nos exemplos anteriores. Talvez aqui você tenha ficado preocupado e achou que é melhor desligar as IAs, mas calma, existe solução para esse problema. A solução seria o aumento de quantidade de dados que deveríamos dar a essas inteligências. E quanto mais variáveis, melhor, justamente para ela ter mais informações e estatística e evitar um erro fatal. Ou seja, deveríamos ensinar para a máquina o que é certo e errado. Mas a grande dificuldade disso é que máquinas não possuem valores, elas são apenas máquinas. Elas não entendem como tratar todos iguais, elas não sabem o que é verdade. E sabe o que essas histórias nos ensinam? Nada. Porque nesse momento já existem IAs sobre o domínio de armamentos, igualzinho em O Exterminador do Futuro. Isso me leva a uma grande questão. Nós sabemos distinguir o que é certo e o que é errado? Será que esse é o principal defeito de uma inteligência artificial ser criada por um humano? Ambos sabemos que, sem propósito, nós não existimos. No fim, eu só espero que eles tenham criado alguma crava para essa IA e não fazerem como fizeram no filme. Entrando agora no terceiro risco, privacidade. Tudo que fazemos hoje na internet deixa nossa marca. E-mails, mensagens, compras e principalmente redes sociais, o que facilita a leitura do nosso cérebro. Ainda mais quando pensamos que passamos mais de 5 horas por dia na internet. Sabe aquele relógio que você usa que mostra o seu batimento cardíaco, as suas atividades, GPS, o que você fez, o que você vai fazer e etc? Então, tudo isso gera uma gama enorme de dados e estatísticas que podem nos ajudar de várias formas, mas, se caírem em mãos erradas, podem ser usadas contra nós, inclusive para controle, já que com todas essas informações seria possível até prever suas ações. Basta algo que tenha capacidade de análise de dados de forma rápida e eficiente. E o que tem poder para fazer essas análises? As IAs. Com uma tecnologia dessa caindo em mãos maldosas, você não conseguiria fazer nada sem ser monitorado, ou pior, manipulado. E isso na verdade já acontece. Basta você olhar como você recebe um anúncio por algo que você acabou de falar ou digitar. Agora, imagine isso para outros tipos de decisões mais importantes. Caracas. Depois de tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que você deve estar se perguntando agora. Ronaldo, e meu emprego, é com isso que eu me importo. Sobre ele que vamos falar agora. Quarto risco, fim dos empregos. Não é mistério para ninguém que dentro da gerência de uma empresa, o mais importante é aumentar o lucro e diminuir os custos. E um dos maiores custos que as empresas hoje possuem são os recursos humanos. Logo a gente conclui que é fato que as pessoas sim vão perder seus empregos. Não é à toa que de um levantamento feito, mais da metade das empresas pretendem trocar em alguma área de sua empresa pessoas por máquinas. Isso não é algo que vai acontecer, já está acontecendo. A maioria das empresas não querem ficar para trás de seus concorrentes e já estão automatizando alguns serviços, seja para aumentar a produção ou para diminuir os custos. Quinto risco, a criação. Depois de tanto avanço tecnológico, as IAs ficaram no nível absurdo que você não consegue mais distinguir o que é real ou não, seja com imagens, áudios e até vídeos. E o problema disso é que essas criações podem ser usadas para influenciar a grande massa da população a tomar decisões importantes, ou pior, influenciar pessoas importantes em decisões extremamente importantes, que podem mudar o rumo de uma nação ou não. E de acordo com a lei de Moore, essa potência computacional ainda vai aumentar, o que nos leva ao sexto e último risco. Sexto risco, a explosão da inteligência. De acordo com J. Good, cientista da computação, a humanidade em algum momento da história criará uma máquina capaz de superar a inteligência de qualquer humano.
Depois disso, elas conseguiriam ter a capacidade de superar sua própria inteligência, criando máquinas cada vez mais inteligentes. O resultado seria o domínio das máquinas e o ser humano deixado de lado. Para Good, a solução que seria criar um botão de stop nas máquinas, como eu falei anteriormente. O problema que seria que entraremos no problema do alinhamento novamente. Isso significa que você deve sair na rua gritando: Fim das IA, vamos acabar com IA. Claro que não. Apesar sim dela ter muitos riscos, as IAs já nos forneceram muitos avanços. E eu não digo apenas tecnológico, mas em todas as áreas. Um exemplo da área da saúde. A cada dia, novas descobertas são feitas por meio do uso de inteligência artificial, que nos ajudam em nossos tratamentos e nos dão a chance de continuar vivendo mais um pouco com aqueles que amamos. Para você que está pensando nas suas finanças, saiba que ela pode ser um grande auxílio para te enriquecer. Elas vão substituir muitos empregos? Sim, vão. Mas para aqueles que se adaptarem e souberem utilizá-las a seu favor, só tem vantagem. Isso é um processo que aconteceu durante toda a nossa história. Foi assim na área da agricultura, na era das indústrias e está sendo agora. Já dizia Charles Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E na verdade a gente ainda está no começo do processo. De acordo com alguns especialistas, as IAs possuem 3 etapas e a gente ainda está na primeira. O primeiro estágio é inteligência artificial estreita, ou fraca, onde a IA tem algoritmo projetado para realizar uma tarefa específica. Independente do tamanho de informações e dados que ela tenha, isso não vai fazer com que ela desempenhe outras funções. Ela até pode superar os humanos, mas naquele ponto específico, ela não pode fazer outra função. O segundo estágio é inteligência artificial generalizada, ou forte, que é quando as IAs conseguem ter a capacidade de um ser humano, ou seja, desempenhar muitas tarefas. Inclusive, alguns cientistas acreditam que já estamos perto de alcançar esse nível e por isso até pediram uma pausa no desenvolvimento dessa tecnologia. Isso para os órgãos governamentais criarem leis e regras que façam regulamentação desse tipo de tecnologia. Terceiro nível, a superinteligência artificial, o momento que a inteligência artificial superou a inteligência humana. I'll be back. E os cientistas acreditam que o intervalo do segundo nível para o terceiro é muito curto. No fim, o medo do ser humano com inteligência artificial, ele não vem de agora. Isso já é um cultural e muito antigo. É o medo da criação se virando contra o Criador. Um ainda mais profundo, o medo do que não entendemos, o desconhecido. Na maioria das culturas, o homem veio a partir de um ser divino. E nosso questionamento atual é com base nisso. Será que é certo tomarmos o lugar do Criador? Será que nós somos dignos disso? Ou será que é certo? Bom, nós já sabemos o que aconteceu com Deus quando a sua criação falhou. Será que também precisaremos passar por isso? Eu vou me despedindo por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!